Quando eu era criança, eu assistia a muitos desenhos. E eu acho que vocês conseguem perceber isso pelo canal. Mas dentre eles, eu sempre tive um favorito. Steven Universo. Todo esse show é gigantesco pra minha cabecinha de 10 anos. Entretanto, hoje em dia eu consigo reparar coisas que na época eu ainda não reparava. Dentre elas, o perfeito storytelling que esse show tem. Episódio 38, temporada 1. Também conhecido como O Teste, esse é o episódio mais importante dessa série e nada vai conseguir mudar meu pensamento sobre. Aqui é a primeira aparição dos traumas do Steven que voltariam a aparecer quase 5 anos depois. A gente não tinha ideia na época, mas assistindo esse episódio hoje em dia, sabendo todo o estresse que o Steven passaria, é de se admirar todo o trabalho que cada produtor de cena teve desse episódio. Pensar que alguns minutos finais daqui começariam todo um mal-estar psicológico e uma crise no Steven no futuro real me deixa sem dormir à noite. E bem, é sobre essas crises que falaremos hoje. O episódio que mudou Steven Universo. Algo que eu sempre reparei durante as vezes que eu entrei na comunidade de Steven Universe foi um ódio até desproporcional à primeira temporada. E eu nunca entendi muito bem o porquê. Até que recentemente eu percebi que o Steven era um banana lá atrás. E isso faz até sentido. Ele era uma criança que estava recém conhecendo mais o mundo. Conseguimos ver isso pela felicidade que ele tem ou o jeito que ele trata com os assuntos. Seja momentos em que ele chora ou o jeito que ele trata a vida. Em uma dessas bobeiras dele, o Steven tinha a missão de ajudar as Crystal Gems a fazer um monumento antigo não ser destruído com uma estátua. Mas bem, aconteceu que ele esqueceu a estátua em casa no dia e falhou em sua primeira missão. E é sobre essas consequências que falaremos hoje. O episódio começa com o Steven futricando no armário e bem, aquela tal estátua acaba caindo. O Steven logo de cara toma alguns flashbacks e percebe que falhou na missão e aquilo o magoa muito. A Pérola tenta melhorar o clima, mas acaba piorando tudo ao dizer que aquilo não era exatamente um teste, mas era só um jeito de ver se o Steven estava pronto. Mas um teste é exatamente isso. Então, o Steven exige um novo teste. E bem, ele acaba conseguindo. A Gens constrói um templo na sala especial que testaria algumas habilidades do Steven em 3 salas, criadas por cada uma das Gens. Quando o jogo começa, o primeiro templo era da Ametista, que parecia ser tranquilo. Até que uma pedra cai no Steven e ele sai correndo, mas de uma maneira minuciosa ele consegue se agarrar na vinha e se salva. Na segunda ronda era a parte da Pérola, que exigia inteligência. Envolvia um pouco de memória e era isso. Felizmente ele consegue facilmente. Até que uma lâmina gigante ameaça ele e caramba, ele consegue por pouco. Até aí ele estava conseguindo, mas chegou a parte da Garnet. E bem, meus amigos, aqui ele se complicou um pouco. O quarto era cheio de lava e fogo, realmente algo complicado. Então o Steven, mesmo dando o máximo de si, acaba perdendo. Quer dizer, mais ou menos isso aí. O quê? Sim, meus amigos, o quarto era falso. Depois disso, temos algumas cenas em sequência do Steven vendo que tudo aquilo foi um truque e nada ali poderia realmente fazer ele perder. O teste era feito para ele ganhar e se não tinha como ele perder, qual era o propósito de tudo isso? O Steven vai até a boca da Ametista, chegando no teto de tudo isso, onde ele se depara com a Gens esperando ele na sala da saída. O Steven estava frustrado e triste porque não foi feito um desafio para ele. Aquilo era uma mentira, a Gens não confiava nele, por que aquilo estava acontecendo? Nesse momento, chegamos na cena do episódio, onde observamos um diálogo importante. A Ametista questiona qual era o ponto de tudo aquilo se ele não podia perder. Por que todas elas estavam fazendo isso? A Pérola desaba. Elas estavam fazendo isso porque, na verdade, quando elas viram ele perdendo a confiança por falhar no último teste, elas ficaram com medo. O Steven no passado já estava muito confuso. Ele era o com maior potencial dali, mas não parecia estar forte o suficiente. Elas precisavam dar a ele um novo sucesso para ele ter forças e continuar lutando. Mas a Ametista fica triste. Elas não tinham a Rose para ajudar e mal sabiam se aquilo iria funcionar. As Gens continuavam desabafando consigo mesmas. O Steven era único, elas não sabiam o que fazer. Até a Garnet não sabe o que fazer aqui. O Steven vê isso e, confiante, ele faz um caminho reto do jeito mais sério possível, sem demonstrar pensamentos, e ele vai passando pelas salas. Ao chegar no objetivo, ele é parabenizado. Como é que foi lá? Isso aí foi tão radical! Vocês são o máximo. Obrigado por terem feito isso por mim. Era isso mesmo que eu precisava. Quando eu vi essa cena pela primeira vez, quando mais novo, eu não entendi porque o Steven tinha escondido o sentimento, mas revendo pra esse vídeo eu derrubei uma lágrima.
Eu não estou brincando, isso aqui foi brilhante. Pra vocês entenderem o meu sentimento com tudo isso, vamos dar um recap no episódio. O Steven fica ansioso por um desafio e faz tudo pra conseguir esse desafio e superar o sentimento de decepção que ele tinha deixado nas Gens na cabeça dele. Na hora, as Gens tentam fazer ele reatar a confiança, mas sem querer acabam machucando seus sentimentos. Mesmo tentando fazer algo para o Steven passar, acabou sendo perceptível. Então o Steven bravo vai atrás ver o porquê elas fizeram isso com ele. Mas algo acontece. Durante toda a série, as Crystal Gems tinham sido nos mostrado de um jeito. A Pérola era uma forte sábia, que sempre mostrava seus planos à trupe. A Ametista era uma brincalhona forte, que mesmo sendo bem brincalhona, ela sempre dava conta do recado. A Garnet era uma líder forte, que sempre sabia o que fazer, e batia em qualquer um que precisava. Mas daí chegamos aqui, e acontece que todas elas estão demonstrando o contrário do que elas realmente demonstravam nos outros episódios. A Pérola está perdida, sem saber o que fazer. A Ametista está discordando de tudo e não tem certeza de nada. A Garnet, que talvez era a líder e a Crystal Gem mais confiante, estava em dúvida, mostrando um sentimento que ela nunca tinha demonstrado, a incerteza. Acima de tudo, todas as Gems estão em momento de fraqueza. Quando esse episódio saiu, não sabíamos o porquê dessa fraqueza, mas conforme a série passa, percebemos o porquê as Gems estavam desesperadas. Elas não sabiam o que fazer, as Crystal Gems estavam sob a ameaça de outras Gems vindo do espaço. Elas precisavam de ajuda, precisavam da confiança do Steven para que talvez assim elas tivessem alguma chance. E é aqui que está toda a beleza desse show. Ver como essas coisas pequenas afetam a história de uma maneira gigantesca é bizarro. Quando o Steven percebe tudo aquilo, ele acaba guardando pra si. Ele percebe que no fim, o que ele podia fazer era começar a ajudar do jeito que ele podia. A partir daqui, o episódio vai do Steven tendo que ter a sua confiança construída pelas Crystal Gems, para que as Crystal Gems terem que ter a sua confiança construída pelo Steven. No fim das contas, o teste do episódio não estava se referindo ao teste que as Gems aplicaram ao Steven, mas sim ao oposto, o teste que o Steven estava aplicando às Crystal Gems. E ele deixou elas passarem. Olha a arte do episódio, ela remete a isso. Eu acho muito interessante como esse é o episódio que muda o Steven. Depois disso, vemos que ele está agindo bem mais perto do que foi o Steven Full Discolored. Eu acho interessante como esse episódio é muito diferente quando se assiste a primeira vez quando criança e sem ver o resto da série, e quando se assiste a segunda vez quando mais velho e depois de acabar tudo. Eu gosto de dizer que você se identifica com personagens diferentes aqui. Quando eu era criança, eu era o Steven, uma criança que estava muito empolgada, mas acima de tudo queria a validação de algumas pessoas e mostrar que eu também poderia ser útil. Quando eu percebi que tudo aquilo era uma mentira, eu tomei um susto, não sabia o que fazer e fiquei bravo com as Gems. Eu tinha certeza que elas estavam erradas. Já na segunda vez eu amadureci e me vi como a Gems, alguém que está perdido nesse mundo e precisa de ajuda, mas não pode demonstrar essa fraqueza, porque se você demonstrar, as pessoas vão perceber que você não é tão forte e talvez não vão mais confiar em você. Nenhum dos dois está errado aqui. O Steven é só uma criança e tem os seus objetivos. As Gems têm que demonstrar que confiam nele, mesmo que tenham que sacrificar a sua honestidade por isso. Vendo esse episódio mais uma vez, você se pergunta se o Steven realmente conseguiu passar o teste. Ele conseguiu desviar da bola que ela só começou a ir mais devagar. As lâminas acertaram o Steven nessa cena. Essa lava teria feito o caminho de volta. Ver todo um foreshadow assim depois de assistir o episódio é admirável. Você percebe como tudo estava na sua cara esse tempo todo. Era óbvio que tinha alguma coisa de errado, mas assistindo pela primeira vez você fica tipo, caramba, não dá pra saber o que fazer. Os escritores já tinham 100% do caminho tomado para onde esse show iria. Tudo aqui é intencional e nada foi por acaso. Isso tudo dá direito aos roteiristas brincarem com a gente e nos deixar pensando sobre questões que eu comentei. Pensar que coisas simples assim fizeram Steven ser consumido por segurar seus sentimentos e se transformar na visão de um monstro que ele tinha de si mesmo. Pior ainda quando você vê que ele é uma criança. No fim, esse episódio ajudou todos de alguma maneira. As Gems começaram a pensar que estavam no caminho certo com os exercícios ao Steven, e o Steven começou a ficar mais sério e menos brincalhão. Infelizmente, isso teve uma consequência pior pra ele por um efeito bola de neve gigantesco de ter que apoiar os outros toda hora. Eu acho que todo mundo aqui que quer fazer um desenho tem que aprender alguma coisa com o Steven Universo. Eles brincam com os espectadores e nos deixam felizes ao perceber que tinha um plano pra tudo desde o início. Eu também acho interessante como esse episódio tem coisas que cada um tem que interpretar da sua maneira. Eu peguei muita coisa desse vídeo do canal americano Jorge e eu quero repetir a última frase que ele falou aqui, onde ele diz que não sabe quando o Steven tomou a decisão de mentir. Tipo aqui, no momento que ele descobre a verdade. O Steven estava sério,
mas a expressão dele é bem aberta. Ele está bravo com a Jens ou está assertivo da decisão que vai tomar? No fim, ele parece que vai reclamar que sabia a verdade, mas engana a Jens e começa a falar sobre sua felicidade ou desafios. Então, no fim das contas, ele decidiu mentir nessa cena ou nessa cena? Eu realmente queria saber a opinião de cada um, então caso você queira compartilhar a opinião de você, me conte abaixo nos comentários. Eu realmente não tenho muitos pensamentos sobre o que está certo aqui. Na verdade, eu quero ouvir você falando sobre o que achou desse episódio como um todo. De qualquer forma, acho que todos podemos entrar em um consenso aqui, que é de que esse episódio é incrível pra caramba. Oh, hey, eu acho que é isso. Eu amo Steven Universe e não poderia deixar esse episódio passar batido. Se você também ama esse show, comenta mais alguma sugestão de vídeo de Steven Universe que eu com certeza vou anotar no meu caderno de ideias. No mais, obrigado a membros por serem incríveis, com agradecimento especial ao Eduardo Moraes. Muito obrigado por me ouvir até aqui e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!